não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 5 de julho do ano de 2015. E o Senhor pôs no meu coração uma palavra do livro de Gênesis, capítulo 15. O primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 15. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Uma palavra de esperança para o seu coração. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse-me mais: Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio. E pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Pai santo e justo, fale conosco, com a cada alma que vai ouvir esta palavra, que o Senhor venha levantar estes ânimos, ó Deus, estas vidas que estão abatidas, ó Pai. Senhor Deus, opera pela tua graça, pela tua força, Senhor. Renova as forças daquele que não tem força, Senhor. Concede a eles vigor. Renova as forças como a águia, Senhor Deus,
Transforma estas vidas, Pai, que estão abatidos, ó Deus, sobrecarregados, ó Senhor. Torna a dar a alegria da salvação, Senhor. A esperança no coração destes ouvintes, ó Pai da glória. Anima, Senhor, estas vidas, por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Às vezes passamos por tribulações nesta vida. Passamos por lutas, por apertos, por momentos em que muitas vezes desesperamos da vida, achando que não vai ter saída na situação que estamos passando. E a primeira palavra que Deus diz para Abraão: não temas. E quantas almas que hoje estão tementes? Quantas almas hoje que vivem aterrorizados, com medo? Medo do desemprego, medo da crise, medo da enfermidade, medo da morte. Medo de tantas coisas. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz em Mateus 28: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, meu irmão e minha irmã. Quando passares pelas águas, o Senhor teu Deus estará contigo. As águas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, meu irmão. Não temas. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. Ele disse para Abraão que é o nosso escudo. Não temas, Abraão. Não tenha medo das adversidades, das lutas. Eu sou o teu escudo. Não foi eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus? Não foi eu que te chamei no capítulo 12 de Gênesis? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Deus tirou Abraão daquela terra. Deus tirou Abraão daquele lugar onde ele estava, para uma nova terra que ele ia mostrar. Confira comigo no capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quando saiu da terra de Harã. Eu falei terra de Ur, mas terra de Padã Arã. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. E passou por alguns momentos aqui até chegar nesta parte que Deus fala. Ele voltou ao Egito. E depois Deus anima Abraão, porque Deus nos chama para serem seus filhos. Descemos as águas do batismo, fazendo um concerto com Deus. E muitas vezes você pode pensar que Deus te abandonou. Mas Ele manda a palavra e nos sara. Ele manda a sua palavra e nos liberta, e nos anima, e nos conforta. Porque aquele que nos chamou, Ele é que nos guarda. Deus é o nosso escudo. Às vezes você está passando por adversidades, você acabou de ser batizado, desceu as águas do batismo, está enfrentando lutas, acha que está sozinho, sozinha, desamparados. Abraão também se sentia assim. Ele levou o seu sobrinho Ló, não era para levar o seu sobrinho Ló, mas ele levou.
Só que foi separado os dois. Ló escolheu as terras das Campinas Verdes, Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o lugar que Deus havia mostrado para ele. Ele não sabia para onde estava indo. Então se separou Ló de Abraão. No capítulo 14 diz que, versículo 12 em diante, que Ló é levado cativo. Ló se separa de Abraão. E Abraão nessa hora passou a se sentir sozinho. Passou a pensar que estava desamparado. Achou que não tinha ninguém mais do seu lado. Estava somente Abraão, Sara, o seu servo Eliezer. Estavam ali. E Deus apareceu a Abraão em visão. Não temas, Abraão. Por que você está com medo, Abraão? Não foi eu que te chamei? Eu sou o teu escudo, Abraão. Ló não está mais contigo, mas eu estarei contigo todos os dias, até o teu último dia de vida nesta terra. Eu sou o teu escudo, Abraão. Por que você vai temer? Por que temeria eu no dia mau? Por que, meu irmão, minha irmã, você está temendo no dia mau? Se te mostrares fraco, frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por que temeremos no dia mau se Deus está conosco? Se Deus é a nossa força, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que está temerosa? E por que, irmão, está temeroso? Com medo, com preocupações? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança toda a sua ansiedade sobre Deus. Ele tem exércitos de anjos nos céus. Legiões de anjos que trabalham em favor dos eleitos de Deus. São conservos nossos. Eles trabalham em nosso favor aqui nesta terra. Deus pode enviar um anjo na tua casa e mudar a tua vida, virar o seu cativeiro, meu irmão, minha irmã. Por que este desespero? O nosso Deus é todo poderoso, Ele está em toda parte. Os seus olhos estão sobre nós. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele está atento às nossas orações. Às vezes você pode achar que está sozinha, como os discípulos que estavam no barco achavam que estavam sozinhos. De repente Jesus aparece por sobre as águas do mar andando. Pensaram até que era um fantasma. Ficaram tão focados naquela situação, na tempestade, que acharam que Jesus era um fantasma. Talvez acharam que Jesus ia vir por um barquinho, mas Ele veio caminhando por sobre as águas. Há momentos na vida em que a gente acha que está vendo fantasmas, acha que essa enfermidade é um fantasma. O inimigo começa a te cercar e começa a colocar medo na sua mente. E você acha, agora eu vou morrer. E agora o que será de mim? É como o povo de Israel que estava diante do Mar Vermelho. Eles acharam que ia morrer. De repente, Deus fez com que Moisés tocasse o cajado na água. E o mar se abriu. Abriu um caminho no meio daquele oceano para o povo de Israel passar. Deus, Ele vem sempre na última hora. Quando a gente está na beira de um penhasco para cair, Ele vai lá e segura nós pela sua destra. Deus aparece nos momentos em que a gente está em aflição, nos momentos mais difíceis em que a gente acha que vai morrer, que vai perecer, aonde Deus aparece. A hora que eles estavam no meio daquela tempestade, achando que ia morrer, achando que o barco ia naufragar, achando que ia afundar aquele barco no meio daquele oceano, daquela tempestade, Jesus apareceu por sobre as águas e fez com que aquela tempestade se aquietasse. Fez cessar a tempestade. A presença do Senhor nosso Deus. Quando Deus nos visita, quando Ele vem nos socorrer, Ele faz as tempestades da nossa vida se aquietar. É por isso que Ele disse para Abraão: Abraão, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, Abraão. Eu estou contigo, Abraão. Eu tirei da terra de Harã, Abraão. Eu comecei a boa obra em vós, Abraão. Eu vou terminá-la.
Não pasme, não espantes, você vai passar por lutas. Mas a terra que eu vou te dar é terra que mana leite e mel. Vamos enfrentar adversidades. Vamos enfrentar dificuldades. Mas Deus está conosco. Ele nos chamou para guerrear. Não terei vós que pelejar. A peleja é minha, diz o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como soldados de Cristo Jesus, que não se entrega, mas que está sempre firme de pé. Ainda que passando por dificuldades, por enfermidades, por escassez, Deus está conosco. E Ele quer ser glorificado em nós. E através dos momentos difíceis que passamos, que Deus será glorificado em nossas vidas. É por isso que Deus diz para nós, para não temer. Por que temerei eu no dia mau? Por que eu vou temer uma doença? Por que eu vou temer a falta de dinheiro? Por que eu vou temer porque cortaram a minha luz, o meu gás, a minha água? Por que eu vou temer porque meu filho está passando por isso? Porque meu filho está doente? Porque a minha filha está viciada nas drogas? Por que eu vou temer? Eu não confio em Deus? Eu não confio que Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai me ajudar? Por que temerei? Não temas, minha irmã, Deus está contigo. Apesar de você não ver, Ele está contigo. Ele está vindo, saltando pelos montes para atender, porque Ele ouviu a tua oração. Ele vai atender a tua necessidade. Ele vem saltando pelos montes. Deus é o nosso escudo. É por isso que Ele animou Abraão. Talvez estivesse triste porque Ló foi levado cativo e já não estava mais com ele. Mas aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua vida, Abraão. Eu sou a tua vida. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Nós morremos neste mundo. O nosso corpo foi sepultado no batismo. A nossa vida agora já não é mais nós, mas é Cristo que vive em nós. A tua vida, meu irmão, minha irmã, está escondida em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. É o nosso grandíssimo galardão. Aí Abraão responde no versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Como é que o Senhor vai fazer um milagre, Deus? Como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Eu tenho 75 anos de idade, avançado em idade. A minha parte de homem genitália já não tem mais, não funciona direito. Já estou praticamente aposentado. Sou uma pessoa impotente. Como que eu vou gerar um filho? A minha esposa tem talvez até o ovário, as trompas amarradas, o ovário com problema, e não gera mais, é estéril. Como que vai ser? Como que o Senhor vai vir na minha vida? Talvez você pense assim, minha irmã, meu irmão. Como que Deus vai aparecer na minha vida? Aí você começa a olhar as suas condições. É impossível Deus fazer qualquer coisa na minha vida. Eu estou vendo tudo que eu tenho. Eu estou vendo tudo dentro da minha casa, o que está acontecendo na minha vida. Estou a par de tudo, como Abraão também estava. Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Como que o Senhor vai operar na minha vida? É impossível. Minha esposa é estéril. Como que o Senhor vai fazer? E muitas vezes passamos a olhar as nossas vidas, a olhar as nossas condições e tentar entender como que Deus vai operar.
Mas Salomão escreve em Eclesiastes: como os ossos da criança que são formadas no ventre da mulher que está grávida, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas, que nós não compreendemos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. 1 Coríntios capítulo 1. Jamais vamos compreender como que Deus opera, tentar entender que caminho que Deus vai vir, o que Deus vai fazer. Ficaremos loucos se tentarmos entender a mente do nosso Deus. Começar a olhar para as nossas condições. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu vou fazer? É impossível de Deus operar? Deus opera no impossível. Ele não opera nas nossas vidas da maneira que nós pensamos. Ele não opera conforme as nossas condições, o que a gente imagina. Deus opera no impossível. E Abraão passou a olhar para esses detalhes. Versículo 3 diz: disse mais a Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão só olhava para a sua condição. Olhava somente para o que os seus olhos estavam vendo. E se os nossos olhos estiverem focados, meus irmãos, no que a gente está vendo, a gente não vai ter o poder de Deus, porque a fé não é por vista. A fé não é pelo que a gente vê. A fé é pelo que a gente não vê. É o impossível. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E Abraão ficou confuso, tentava entender como que Deus ia agir. Mas no versículo 4 diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, Abraão. Não é este. Mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E Abraão ficou mais confuso ainda, mas como que vai ser? A minha esposa é estéril. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai gerar um filho das minhas entranhas? Abraão ficou perplexo. Como será esta obra? Mas Deus prometeu que ia me abençoar. Deus prometeu que ia me curar desta enfermidade. Eu vejo a minha condição, é impossível de eu ser livre desta enfermidade. Esta doença não tem cura. Como que vai ser? Deus prometeu, mas eu vejo que não tenho condições de ser livre dessa doença. Como que Deus abriu uma porta de emprego para mim? Se eu não tenho nem curso, eu não tenho nada. Como que Deus vai operar na minha vida? Como que eu vou ser um doutor, um médico, uma médica? Como que eu vou entrar na faculdade? Como que eu vou daqui para outro país? E começamos a questionar. Como? Como Deus vai fazer? Como? Como será? Como vai ser? Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus chamou Abraão para fora, levou Abraão para fora da sua tenda. Você não acredita em mim, Abraão? Então vou te mostrar. Sai da sua tenda, vem para cá. Olha para o céu. Olha as estrelas. Veja a imensidão das estrelas, que todas elas eu as chamo pelos seus nomes. Cada estrela tem a sua glória, Abraão. Cada estrela tem o seu resplendor. Cada estrela foi eu que criei, Abraão. Cada estrela que está nos céus você não pode contar, Abraão. Somente eu posso contar, Abraão. Abraão, veja o poder que eu tenho, Abraão. Observa somente essas estrelas e você vai ver o meu poder, que é imenso, Abraão. Você viu, Abraão, o que eu posso fazer? Você viu bilhões e trilhões e quatrilhões de estrelas, Abraão, que eu criei?
Você acha que eu não posso fazer a sua esposa gerar um filho, Abraão? Olha para o céu, Abraão. Consegue contar essas estrelas? Você não consegue. Consegue entrar na órbita, nas galáxias, Abraão? Consegue ver o meu poder, Abraão? Você consegue medir o meu poder, Abraão? Você acha que eu não posso gerar um filho no ventre da tua esposa através de ti, Abraão? Talvez você precise, minha irmã, meu irmão, olhar para o céu, não para os montes, como disse Davi. Eleva os meus olhos para os montes. É elevar os seus olhos para os céus, olhar para o poder de Deus, olhar para as estrelas que Deus criou no céu e ver o tamanho do teu Deus, e não ver o tamanho do seu problema que é pequeno perto do Deus Todo-Poderoso. Olhar para o céu, olhar para o poder do Altíssimo Deus, que está sentado sobre o globo da terra e que sustenta a terra na palma da sua mão. É Deus que colocou limite na areia para que as ondas do mar não transpassassem. Consegue ver, Abraão, meu poder? Você viu agora, Abraão? O quanto excelso eu sou, Abraão? Acredita agora em mim? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você precisa sair deste lugar que você se encontra. Se você ficar nessa condição prostrado e prostrada, você não vai ver o poder sobrenatural de Deus e você vai limitar o poder de Deus. Deus quer que você saia para fora. Deus quer que você volte à casa de Deus se você parou. Deus quer que você continue congregando, continue buscando a Deus, continue orando, insistindo na oração. Insista na oração. Isaac, o filho de Abraão, ele tinha a promessa de Deus, mas diz que ele orou 20 anos por Rebeca, para que ela gerasse também uma criança, porque Rebeca também era estéril. Rebeca também era estéril. Assim como Raquel também, esposa de Jacó, Raquel também era estéril. Ana também era estéril. E essas mulheres estéreis, elas buscaram de Deus. Isaac orou instantemente por Rebeca durante 20 anos. 20 anos. Não significa que esse vai ser o teu tempo. Mas diz um detalhe. Isaac orou instantemente, com insistência. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio em atendê-los? Digo-vos que depressa vos fará a justiça. Deus quer de nós a insistência, a perseverança, como Isaac insistiu pela sua esposa Rebeca. A perseverança, como Ana, que todo ano ia para o templo e derramava o seu coração perante Deus. E olhou para o céu. Você consegue contar, Abraão, as estrelas? Você não consegue. Assim será a tua semente. Essa imensidão que você está vendo, Abraão, vai ser a tua semente. De ti farei uma grande nação. De ti farei o meu povo Israel. De ti levantarei o meu povo, Abraão. O meu povo, Abraão, que vai ficar 400 anos preso no Egito, Abraão. Mas depois eu vou levantar a Moisés para tirar o meu povo deste Egito, Abraão. E vou mostrar o meu poder. Eu vou enviar as 10 pragas minhas no Egito, Abraão. E vou ser engrandecido em cima de Faraó. Você não vai ver, Abraão, mas vai ficar escrito e registrado no teu livro, na minha palavra. E creu ele no Senhor. Você veja bem que Abraão foi crer em Deus quando ele olhou para as estrelas do céu. Quando ele viu o poder de Deus, ele creu no Senhor. Ele viu, ele deixou de olhar para as suas condições, para Damasceno. Ele deixou de olhar para a sua vista, para a sua casa, para a sua condição.
Ele deixou de olhar, de fixar os seus olhos nas coisas que ele via, no visível. Ele deixou de olhar na sua impossibilidade, quando Deus tirou ele para fora da sua tenda e fez com que os seus olhos olhassem para a grandeza do Altíssimo Deus. Se ficarmos focados no problema, minha irmã, meu irmão, a nossa fé desfalecerá. Quando Pedro passou a andar sobre as águas, porque o Senhor Jesus chamou, ele queria ir até o encontro do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou: vem, Pedro. Ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para a tempestade, ficou com medo e começou a afundar. Se olharmos para a nossa impossibilidade, nossa fé desfalecerá. Mas se elevarmos nossos olhos para os céus e olharmos o poder de Deus através da sua criação, a nossa fé se fará mais forte, porque Deus está conosco. Nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos por aquilo que é invisível, aquilo que o nosso olho não viu. Isso é viver por fé. É acreditar naquilo que Deus prometeu para nós que vai fazer e crer que Ele fará aquilo em nossas vidas. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão passou a ser o pai da fé. O apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos sobre a justificação pela fé. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Foi-lhe colocado, confiado, foi justificado pela fé. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Senhor, Abraão. Eu tirei você de Ur dos Caldeus. Eu tirei você daquele lugar. Eu tirei você do meio da tua parentela. Tirei você da vida que você vivia, da mesmice que você vivia, Abraão. Assim Deus faz. Ele tira nós dos vícios deste mundo, dos bares, das drogas. Ele nos liberta. Ele transforma as nossas vidas e nos leva para uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde os nossos olhos não veem fisicamente, mas no impossível, no invisível, o qual Deus nos leva, para um dia chegarmos na nova Jerusalém, no reino de Deus nos céus, na cidade santa. Eu tirei você de lá, Abraão. Eu tirei você daquela vida que você vivia, Abraão, do meio da idolatria, Abraão, e vou te levar para esta terra. Eu vou dar a ti e a tua semente esta terra, a terra que emana leite e mel. E Deus cumpriu a sua promessa. Depois que passaram 40 anos no deserto, os que tinham 20 anos para baixo, Josué e Calebe, entraram na terra de Canaã. Tiveram que lutar ali, mas entraram naquelas cidades. Entraram em Jericó e entraram em outras cidades e a possuíram. Deus cumpriu a sua promessa. Só não entrou lá os que murmuraram, os que não acreditaram nas promessas de Deus. Deus nos tira da mesmice para nos levar ao sobrenatural, para nos levar ao que os nossos olhos não viram, pela fé. E foi assim que Deus fez na vida de Abraão. Tirou da terra de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Ainda ficou com dúvidas. Mesmo sendo o pai da fé, ainda ficou com dúvidas. E assim nós somos, meus irmãos. Somos fracos seres humanos. Somos miseráveis, pecadores remidos diante do Senhor. Somos falhos humanos. Assim não foi diferente Abraão. Também ficou duvidoso, apesar de acreditar. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra, faz o sacrifício para mim, Abraão.
E ele fez o sacrifício para Deus. E disse-me: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs a cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus fez uma promessa para Abraão, mas também no meio desta promessa, a semente de Abraão ia ficar presa no Egito por 400 anos. Você lê o livro de Êxodo, capítulo 2, 3 em diante, fala sobre a servidão do povo de Israel no Egito. Queimavam tijolos, eram oprimidos por Faraó. Depois que morreu um certo Faraó, eles passaram a clamar a Deus. Eles tinham promessa de Deus. Se eles tivessem clamado antes, este período de escravidão de 400 anos não chegaria a este ponto. Mas diz que eles passaram a clamar a Deus depois. Meu irmão, minha irmã, se nós não lutarmos em oração, iremos continuar no cativeiro, mesmo sendo descendentes da promessa que Deus fez a Abraão. Mesmo todos nós tendo a promessa de Deus, que Deus vai nos abençoar nesta terra, que Deus vai curar as enfermidades, que Deus vai fazer obra em nossas vidas, se não buscarmos em oração, o tempo aumentará a cada dia. Esse tempo de 400 anos poderia ter sido menos, ou mesmo nem chegasse a 10 anos, ou menos a 1, talvez nem 1 ano chegasse. Mas diz que eles só foram clamar a Deus depois que morreu um certo Faraó. Em Êxodo capítulo 2. Deus entregou o povo de Israel também 7 anos nas mãos dos midianitas. Se eles tivessem se convertido, deixassem o pecado, clamassem a Deus, Deus teria abreviado esse tempo. Assim também foi o cativeiro babilônico, 70 anos. Deus também teria abreviado este tempo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Se clamarmos a Deus, meus irmãos, de dia e de noite, Ele vai vir depressa nos socorrer. Ele não vai deixar nós sofrendo tantos anos. É que Deus, Ele quer que nós venhamos a perseverar na oração, a insistir, a buscar de Deus de todo o coração. Se não orarmos a Deus sem cessar, insistindo, como aquela mulher, ela ouviu o não do Senhor Jesus, mas ela insistiu por 3 vezes. E Jesus falou: não é lícito dar o pão dos seus donos e lançar aos cachorrinhos. Se ela fosse uma mulher assim, como cristal, que quebrasse fácil, ela ia embora. Mas ela insistiu: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher sirofenícia, ela insistiu com o Senhor Jesus, apesar de ter ouvido o não do Senhor. Apesar de tudo isso, ela insistiu. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio em atendê-los, em defendê-los? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Deus quer de nós a insistência, a perseverança, buscando a Ele de todo o coração. Mas se você ficar preso nesta tenda, na sua casa, se você ficar preso nos seus problemas e não dobrar os seus joelhos para buscar a Deus, para insistir, você não vai ver o poder de Deus. Se você não sair do meio da sua tenda, se você não sair para fora, se você não passar a ver o sobrenatural de Deus pela fé, através da busca, indo na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar.
Mas se você ficar se acomodar, aí o seu tempo passa a se prolongar. O Deus entregou o seu povo por 400 anos. Se eles tivessem buscado a Deus muito mais cedo, eles não teriam ficado presos 400 anos. Deus, ele diz que depressa vos fará justiça. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Quando nós nos purificamos diante do Senhor, confessamos nossos pecados, acertamos as nossas vidas com Deus, Deus, ele está de pronto para nos atender. Mas ele diz em Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Quando nós acertamos as nossas vidas com Deus, acertamos tudo com Deus, deixamos os vícios, acerta o casamento, se ainda não é casado, casada, case no cartório, acerta a sua vida, deixa os vícios, deixa o pecado, deixa a mentira, deixa a ira, deixa a vingança, as mágoas, ressentimentos, todas estas coisas. Deus, ele quer nos limpar de tudo isso primeiro. E quer que nós sejamos insistentes na oração. Insistente. Abraão só viu o poder de Deus quando ele olhou para o céu e viu as estrelas. Ele viu o poder de Deus. A grandeza do nosso Deus. E isso você vai ver quando você for na igreja, a casa do Senhor. Quando você insistir na oração, aí você vai ver o poder de Deus agir na tua vida. A esperança para você, meu irmão, minha irmã, a esperança. Não tente achar desculpas, começar a olhar para as coisas, para a sua própria vida e começar a encontrar dificuldade em tudo. Olhe para o céu. Saiba que existe um Deus todo-poderoso lá. Saiba que Ele está pronto para nos atender. Mas Ele quer ouvir as nossas orações. Ele tem promessas na tua vida. Ele prometeu que a semente de Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E nós somos descendentes de Abraão. Nós temos as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaque e para Jacó. Nós somos os gentios que Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar para nós a sua palavra. E aqui nós estamos. Éramos gentios. E hoje somos servos e servas do Senhor. Temos estas promessas de Deus em nossas vidas. Mas para que venhamos a alcançar estas promessas, temos que lutar com todas as forças, buscando a Deus a cada dia, insistindo na oração, porque o impossível é Deus que vai fazer em nossas vidas, mas Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver você insistir. Você veja que Deus fez o sacrifício para Deus. As aves vinham até perturbar Abraão, mas Ele enxotava as aves. Ele tocava aquelas aves que estavam perturbando. Muitas vezes o inimigo vem para tentar nos atrapalhar. Enxota ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Expulsa essas aves malignas que vêm tentar tirar a sua paz, que vêm tentar fazer com que você não ore, não faça o sacrifício diante de Deus, o sacrifício de louvor, o sacrifício de orar. Abraão as enxotava, Abraão expulsava aquelas aves que tentavam tirar a sua paz, que tentavam fazer com que ele não continuava o seu sacrifício a Deus. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para tentar fazer com que você não lute na oração, não insista na oração, não congregue mais. E o inimigo usa as pessoas para isso. Por que você está insistindo na oração? Pare com isso. Pare com isso. Deus não vai fazer nada na tua vida, não. E o que Abraão fazia? E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Abraão expulsava aquelas árvores. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E em toda a força do maligno não vos fará dano algum. Repreenda, meu irmão, minha irmã. Repreenda Satanás. Expulse esses espíritos malignos. Não deixe ele roubar a tua comunhão com Deus. Deus nos alistou para o seu exército, para a guerra, para guerrear contra principados e potestades.
Daniel insistiu na oração 21 dias. Mesmo o príncipe da Pérsia tentando barrar o anjo Gabriel, ele foi lá pedir socorro e Deus mandou o arcanjo Miguel para expulsar este príncipe da Pérsia, esse principado e potestade. E depois voltou o mensageiro Gabriel e trouxe a mensagem para Daniel. Ele insistiu: não deixe essas aves vir te perturbar, não permita esses espíritos malignos tentar fazer você esmorecer, porque em Lucas 18 diz que nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer e nunca desistir, nunca deixar de acreditar em Deus, porque o que há de vir virá em tua vida e não tardará. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte, insistir na oração. E se o maligno quiser colocar um sono na tua mente, repreenda no nome do Senhor Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Enxote. Abraão enxotava estas aves. Você é filho da promessa, minha irmã. Você é filho da promessa, meu irmão. Insista na oração. Olhe para as estrelas dos céus. Quando você achar que você não consegue sair dessa situação, saia da tua casa, olhe para o céu, vê as estrelas dos céus, saiba que o Deus Todo-Poderoso está acima dessas estrelas, saiba que a sua palavra é viva e eficaz, e o que Ele prometeu na tua vida Ele vai cumprir. Não esmureça, meu irmão. Não esmureça na fé, minha irmã. Seja forte e corajoso. Sejam corajosos, lutem até o fim, combatam o bom combate da fé. É Deus que peleja por nós. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. Ele falou para Abraão: Abraão, não temas, meu filho, eu sou o teu escudo, eu vou te proteger. Faz a sua parte, mas eu vou te proteger. Eu sou o teu escudo. Quando caminhares, estarei contigo. Quando passares pelas águas, as águas não te afogará. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti, Abraão. A chama não vai arder em ti, meus irmãos. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Olhe para os céus. Olhe para as estrelas dos céus. Todas as estrelas, Deus as chama pelos seus nomes, a cada uma delas. Deus é poderoso. Não limite o poder de Deus olhando para si. Quando você achar que não tem saída, olhe para o alto. É de lá que vai vir o teu socorro. É do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui diz mais, versículo 14. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus prometeu para Abraão a paz. Abraão, depois de tudo que você passar aqui, meu filho, você vai descer a sepultura em paz, mas você vai ter uma boa velhice. Você vai descer a sepultura em paz. Eu vou estar contigo todos os dias, Abraão. Deus vai estar contigo, minha irmã, meu irmão. E você vai descer a sepultura em paz, com seus cabelos brancos. Porque os cabelos brancos é uma honra para os servos e as servas do Senhor. Você vai descer a tua velhice em paz. Em paz você vai descer. Mas você vai ouvir a voz do Senhor Jesus quando Ele nos chamar desta terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O servo e a serva de Deus não morrem, mas passa desta vida para a vida eterna. Você veja que Deus prometeu para Abraão, ele passando por muitas coisas nessa terra, muitas lutas. Mas Deus prometeu para ele que ele ia descer a sepultura em paz. Que ele ia viver farto de dias como viveu Jó, farto de dias. E Deus abençoou o último estado de Jó, maior do que o primeiro. E assim Deus prometeu para Abraão e cumpriu.
E Deus cumpriu a sua promessa. Abraão abraçou seu filho Isaque. Abraão viveu feliz. Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. E assim ele vai cumprir também a promessa que ele fez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não desanime. Quando passardes por lutas, por dificuldades, saiba que Deus, o nosso Deus que nos prometeu, que estará conosco todos os dias, vai nos ajudar. Ore, busque a Deus, que as promessas dele estão de pé em nossas vidas. Não esmureça, mas combata o bom combate da fé, e Deus te fará triunfar em Cristo Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e justo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, graças te damos por esta palavra, Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E sabemos que mesmo passando por lutas nesta terra, por dificuldades, por enfermidades, sabemos que através da oração, Senhor, receberemos as tuas promessas, porque o Senhor renovará as nossas forças como a águia. E na velhice daremos frutos, seremos cheios de seivas e de vigor, plantados na casa do Senhor. Ó Deus, guarda estas almas em teu nome, Senhor. Dá força, Pai, a cada um deles, para que continue esperando em ti, orando, Pai, insistindo na oração como o teu servo Isaque insistiu. Mesmo sendo herdeiro da promessa, ele insistiu por 20 anos, até que o Senhor abriu o ventre de Rebeca e ela concedeu e teve filhos. Isaque, e teve filho Jacó e Esaú. Grande e poderoso Deus, que assim o Senhor faça na vida de cada um destes ouvintes, Pai, de cada um desses teus filhos, Pai, de cada um de nós. Aviva, Senhor, a nossa esperança, enche os nossos corações de fé, de confiança em Ti, ó Deus, para que alcancemos as Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu sei, dentre os reis desta terra, Ele é o rei, meu amigo. Eu sei que de lá do infinito Ele me vê, meu amigo, a quem peço a mão nos momentos de aflição, na escuridão, meu coração vê o perdão no seu. A vida é uma estrada longada onde meus pés vão ainda, mas sei que no fim dessa estrada outra estrada não finda. Um dia estarei nessa estrada mais além, e meu amigo a me esperar encontrarei. Eu sei. Estrada longada onde meus pés vão ainda, mas sei que no fim dessa estrada outra estrada não finda. Um dia
estrada mais além. E meu amigo a me esperar